nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas temos falado sobre os mistérios da vida de Cristo. Vimos como muitas coisas que interessam a nossa curiosidade sobre a vida de Jesus não foram escritos. Basta lembrar os 30 anos na carpintaria de Nazaré. Quase nada sabemos sobre isso. Mas mesmo da sua vida pública, certamente muitas outras coisas ele fez e falou que não estão escritas nos evangelhos, como mesmo São João nos relata no capítulo 20, versículo 3º do seu evangelho. Aquilo que foi escrito, também é São João que nos fala, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Nós vimos também que por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Ou seja, a humanidade de Jesus aparece como sacramento, ou seja, como sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele nos traz. E assim nós chegamos ao parágrafo 516. Nesses próximos parágrafos, nós vamos ver os traços comuns dos mistérios de Cristo. Nós vamos ver que toda a vida de Cristo é revelação do Pai, toda a vida de Cristo é mistério de redenção e toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Esses três traços são comuns a todos os mistérios de Cristo, seja aos da sua infância, seja aos da sua vida pública, seja aos da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, é mistério de redenção, é mistério de recapitulação. Então, no parágrafo 516, nós vemos que toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar, tudo isso é revelação do Pai. E, naturalmente, revelação também da sua própria identidade. Mas Jesus veio para mostrar, não a si mesmo, ele veio para mostrar o Pai. Naturalmente que a revelação de Cristo implica na revelação do mistério da Trindade. Mistério esse que permanece além de toda a nossa capacidade de elucubração, digamos assim. Jesus pode dizer, ele pôde dizer e pode dizer ainda, João 14:9, quem me viu, viu o Pai. Sabem, nós certamente nos lembramos daquele encontro de Jesus com Filipe, em que Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus vai responder, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces. Não sabes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Por isso, ele pôde e pode dizer, quem me viu, viu o Pai. São João, no prólogo do seu evangelho, vai dizer, a Deus ninguém jamais viu. Aquele que estava voltado para o seio do Pai e que se encarnou, este é que nos deu a conhecer. E o próprio Pai vai dizer, por ocasião do batismo de Jesus, este é meu filho, o eleito, escutai-o todos vós. Então, Jesus dá testemunho do Pai, o Pai dá testemunho de Jesus. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios manifestam o amor de Deus por nós. Isso nós podemos ver, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5-7, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Os mínimos traços de seu mistério nos manifestam o amor de Deus por nós. Então, toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Parágrafo 517. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção.
A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Efésios, capítulo 1, versículo 7, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, a redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue na cruz. Porém, este mistério está em ação em toda a vida de Cristo. Na sua encarnação, pela qual ele se faz pobre, nos enriquecendo com a sua pobreza, como nos fala São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, pela sua pobreza, né? Estava presente na sua vida oculta, aonde ele se submete à vontade do Pai e também se submete a seus pais terrestres, Maria e o pai adotivo José. O São Lucas fala que ele lhes era submisso. Tudo isso serve de reparação pela nossa insubmissão. Jesus era submisso aos seus pais e, naturalmente, mais ainda ao Pai Celeste, e assim ele nos mostra como reparar a nossa própria insubmissão. O mistério de redenção está presente na sua palavra, que purifica os seus ouvintes, em suas curas, em seus exorcismos, pelos quais ele assumiu nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Mateus 8,17. Está inscrito também na sua ressurreição, pela qual ele nos justifica. Então, nesse parágrafo, um parágrafo relativamente curto, o nosso catecismo cita várias passagens bíblicas que vão mostrando, né, que cada momento, cada etapa da vida pública tem uma dimensão redentora também. Então, revendo um pouco, na encarnação ele se faz pobre para nos enriquecer por meio da sua pobreza. Na sua vida oculta, na carpintaria de Nazaré, ele se faz submisso para nos redimir e reparar pela nossa insubmissão. Na sua palavra, ele purifica os seus ouvintes, né? Como ele diz aos seus apóstolos, João 15, 3, né? Vós já estáis puros, né? A palavra de Jesus nos purifica. Jesus purifica também, ele nos redime também através das suas curas, dos seus exorcismos, pelas quais ele assumiu as nossas dores e carregou consigo as nossas enfermidades. Ele assumiu nossas dores, veio conosco morar. E, naturalmente, pela sua ressurreição, pela qual ele nos justifica. Finalmente, no parágrafo 518, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer, em sua vocação primeira, o homem decaído. E aqui o nosso catecismo cita Santo Ireneu de Leão, na sua obra famosa Adversus Hereses, contra as heresias, que diz assim: quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, nos proporcionou a salvação, de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Exatamente por isso, passou todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. Então, meus queridos, aqui nós temos esta síntese bastante densa e profunda, e ao mesmo tempo bastante enriquecedora, que o catecismo traz dos traços comuns dos mistérios de Cristo. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, é mistério de redenção, é mistério de recapitulação. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.